imaginou deixar tudo para trás, sua casa, sua família, sua terra, e sair sem saber exatamente para onde está indo? No começo, isso parece assustador, mas e se não fosse apenas uma decisão sua? E se fosse Deus te chamando? Agora me diz. E se fosse você? Você teria coragem de obedecer, mesmo sem entender tudo? Mesmo sem ver o caminho completo? Essa é a história de um homem que decidiu confiar, mesmo sem ver. Depois da história da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas da humanidade, as pessoas se espalharam pela terra. Cada povo foi para um lado, cada nação com sua língua, sua cultura, sua forma de viver. E então, o mundo voltou a crescer. As cidades surgiram, as famílias seguiram suas rotinas e a vida continuou. E entre todas essas pessoas, havia um homem chamado Abraão. Ele não era um jovem aventureiro, tinha uma vida tranquila, uma casa, uma família, mas havia algo que tornava sua história diferente. Sua esposa, Sara, não podia ter filhos, e naquela época isso significava muito. Sem filhos, não havia descendência, não havia futuro. Era como se o sonho tivesse acabado. Mesmo assim, Abraão seguia vivendo sua rotina, até que, um dia, tudo mudou. Deus falou com ele. Não foi apenas um pensamento, foi um chamado, claro, direto, inesperado. E Deus disse: saia da sua terra, do meio da sua família, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Mas havia um detalhe: não existia mapa, não existia destino marcado, não havia explicação, apenas uma promessa. E então Deus continuou: eu farei de você uma grande nação. Disse isso para um homem que ainda não tinha filhos. Aos olhos das pessoas, aquilo parecia impossível, mas Deus estava vendo muito além daquilo que Abraão conseguia enxergar. E então o Senhor disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Era uma promessa grande demais, difícil demais para entender naquele momento. Mesmo assim, Abraão escolheu acreditar. Ele não tinha respostas, não tinha provas, não sabia como aquilo aconteceria, mas decidiu confiar em Deus. Então, arrumou suas coisas, reuniu sua família e começou a jornada. Imagine isso: deixar sua casa, o lugar onde cresceu, e simplesmente partir. Foi exatamente isso que Abraão fez, dia após dia. Ele caminhava, passava por desertos, montanhas, lugares desconhecidos, às vezes cansado, às vezes preocupado, mas continuava seguindo, porque no fundo do coração ele acreditava que Deus estava guiando cada passo. O tempo foi passando e, aparentemente, nada mudava. Nenhum filho, nenhuma grande nação. Apenas espera, silêncio e caminhada. Talvez em alguns momentos Abraão tenha pensado: será que a promessa vai acontecer? Mas Deus nunca havia esquecido. E foi em uma noite silenciosa que o Senhor falou novamente. Deus levou Abraão para fora da tenda e mostrou o céu. O céu estava cheio de estrelas, milhares, milhões, impossíveis de contar. Então Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Abraão olhava, e quanto mais tentava contar, mais percebia que aquilo era impossível. Então Deus falou: assim será a sua descendência. Naquele momento, Abraão ainda não tinha filhos, não havia sinais, não havia garantias humanas, mas havia uma escolha, e Abraão escolheu acreditar. Isso é fé, confiar, mesmo sem ver, continuar, mesmo sem entender, esperar, mesmo quando tudo parece demorar. A jornada não foi fácil. Houve dúvidas, houve medo, houve momentos de silêncio, mas Abraão continuou caminhando, porque ele aprendeu algo muito importante. Quando Deus faz uma promessa,
Ele nunca falha. E sabe o que essa história ensina? Nem sempre você vai entender os planos de Deus. Às vezes, o caminho parece difícil, demorado, até impossível. Mas quando você escolhe confiar em Deus, mesmo com medo, mesmo sem respostas, Ele cuida do caminho. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas a confiar. Essa foi mais uma história do Bom Pastor. Até o próximo episódio.